Boa noite. Boa noite. A tragédia Yanomami teve mais um triste capítulo hoje. 6 indígenas morreram. Estudo reafirma a importância das doses de reforço contra a Covid. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, os resgates de trabalhadores explorados continuam país afora. E tem muito brasileiro que não consegue tirar a segunda via do RG por falta de dinheiro. Vem do Paraná o exemplo de um programa que ensina a reaproveitar comida. As imagens de policiais espancando um jovem negro provocam revolta e protestos em várias cidades dos Estados Unidos. No Oriente Médio, o novo atentado terrorista em Jerusalém aumenta a tensão entre israelenses e palestinos. E mais, a retomada do Festival de Verão de Salvador. E num jogo de 7 gols, o Palmeiras bate o Flamengo e é o campeão da Supercopa do Brasil. O Jornal Nacional está começando. O Conselho de Saúde Yanomami registrou mais 6 mortes na reserva indígena e em Boa Vista. Uma delas é de uma mulher que estava internada com um quadro grave de desnutrição. A indígena Rodênia Yanomami, de 33 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Roraima, com um quadro grave de desnutrição. A morte dela foi confirmada pela manhã. O marido de Rodênia também está doente, mas ainda tem forças para acompanhar a filha, de cerca de 1 ano, que está internada no Hospital Infantil de Roraima com um quadro grave de desnutrição. Ao todo, 47 crianças Yanomami estão internadas aqui. O Conselho Distrital de Saúde Indígena confirmou a morte de outros 5 Yanomami dentro das comunidades que ficam próximas do polo base de Surucucu, dentro da reserva indígena. Entre elas, uma criança de 9 anos e uma liderança de uma aldeia. Estão tentando pousar e resgatar esses corpos para deixar suas comunidades. E morreram dentro da floresta porque foram procurar alimentação na floresta. Segundo o Conselho, outros 3 indígenas com malária foram resgatados. Os Yanomami passam por uma crise humanitária sem precedentes. Após a visita do presidente Lula, há uma semana, uma força-tarefa foi criada para levar alimentos e assistência médica aos Yanomami. Aviões da Força Aérea lançam alimentos para as comunidades e participam do resgate de doentes. Mais de 1.000 foram resgatados em uma semana. O hospital de campanha montado pela FAB está atendendo os Yanomami desde ontem. O objetivo é aliviar o problema da superlotação da Casa de Atendimento ao Indígena, que tem capacidade para 300 pacientes, mas está com 700. E começaram a chegar hoje 700 kits de higiene enviados pela ONG Ação da Cidadania para ajudar os indígenas que estão sendo atendidos na capital do estado. Neste domingo, uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania chega a Boa Vista para ficar 4 dias. Nesse período, o grupo vai se reunir com lideranças indígenas, representantes do governo do estado, além de visitar a região de Surucucu. O objetivo é apurar violações de direitos humanos sofridas pelos Yanomami. No site paraquemdoar.com.br você encontra informações sobre como ajudar de forma segura a diminuir o sofrimento dos indígenas Yanomami. E a polícia maranhense investiga a morte de um indígena. O corpo de Valdemar Marciano Guajajara foi encontrado no local em obras com sinais de espancamento. O caso foi no município de Amarante do Maranhão. A polícia suspeita que 2 homens que foram vistos com o indígena num bar tenham agredido Valdemar até a morte. Investigadores procuram suspeitos, além da esposa do indígena, que também estava no local e está desaparecida. Trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que ainda é uma realidade para muitos trabalhadores no Brasil. Banheiro sem as mínimas condições de higiene. Na cozinha, panelas sujas. O quarto é improvisado com roupas amontoadas em cima de um varal. Ambiente insalubre. O cenário se repete no outro alojamento. Ao menos 14 trabalhadores aliciados no Ceará viviam no local.
Essas condições degradantes, análogas à escravidão, foram encontradas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal a menos de 50 quilômetros do centro da capital do país, na zona rural de Sobradinho. 3 pessoas foram presas. Condições de higiene péssimas, as pessoas desnutridas, com alimentação muito ruim, muitas delas dormem no meio de animais, enfim. É uma condição muito humilhante. Em Minas Gerais, um cenário semelhante. 9 pessoas foram resgatadas nessa carvoaria. Passavam o dia enchendo fornos de carvão vegetal sem nenhum equipamento de proteção. Viviam num espaço pequeno e precário, de chão de terra batida, sem energia, em situação semelhante à escravidão. Um dos trabalhadores contou viver nessas condições há 29 anos. A água usada para tomar banho e cozinhar era a mesma que matava a sede. Tomar banho eu ia naquela... De acordo com o Código Penal, o trabalho escravo contemporâneo ocorre quando há submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes, restrição de locomoção ou servidão por dívida. Nos últimos 5 anos, só a Polícia Rodoviária Federal fez 838 operações em todo o país. 1.406 trabalhadores foram resgatados, quase metade deles no ano passado. Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Piauí e Santa Catarina estão entre os que mais tiveram pessoas libertadas pela PRF. Os números totais do Ministério do Trabalho mostram uma situação ainda mais preocupante. 2.575 pessoas foram resgatadas no ano passado de acampamentos em que eram submetidas a condições de trabalho semelhantes à escravidão. A morte de um jovem negro de 29 anos por policiais provocou protestos em várias cidades dos Estados Unidos. A polícia de Memphis, no Tennessee, divulgou ontem as imagens dessa abordagem muito violenta. Em Nova York, manifestantes se reuniram na Times Square pedindo justiça e dizendo que ninguém está livre num sistema racista. Este homem subiu num carro da polícia e quebrou o para-brisa. Houve confusão. 3 pessoas foram presas. A maioria dos protestos foi pacífica em várias cidades americanas, como Detroit e Memphis, onde Tyler Nichols, de 29 anos, foi morto em abordagem policial. 4 vídeos mostram como foi a ação. 3 deles foram gravados por câmeras nas roupas dos policiais. Tyler foi parado a 100 metros da casa onde morava com a mãe. Ele é tirado do carro e diz que não estava fazendo nada. O policial grita para ele deitar no chão. Ele é jogado e leva choques. Ele diz que só estava tentando ir para casa. Consegue se levantar e corre. Os policiais conseguem alcançá-lo. Tyler chama desesperadamente pela mãe. Os policiais usam spray de pimenta. A câmera em um poste registra este momento. Os policiais batem em Tyler. Um deles usa um cacetete. Tyler se levanta desnorteado. Cai novamente. Muito machucado, sangrando, ele não consegue nem ficar sentado. A ambulância que o levou para o hospital só chegou 23 minutos depois. Os policiais alegaram que pararam Tyler porque ele estava dirigindo na contramão. A abordagem foi no dia 7 de janeiro e ele morreu no hospital 3 dias depois. A autópsia independente contratada pela família constatou que Tyler sofreu hemorragia interna causada por espancamento. Os 5 policiais foram demitidos e a unidade onde eles trabalhavam foi desativada. Eles vão ser acusados de homicídio, agressão, sequestro, má conduta e opressão oficial. O presidente Joe Biden pediu uma investigação rápida, completa e transparente. O ex-presidente Barack Obama disse que o caso revela como os Estados Unidos estão longe de corrigir a maneira como o policiamento é feito. E o ativista de direitos civis, reverendo Al Sharpton, defendeu que as reformas para evitar a violência policial, propostas desde a morte de George Floyd em 2020, sejam transformadas em lei federal. A polícia israelense prendeu 42 suspeitos de envolvimento no ataque terrorista à sinagoga ontem em Jerusalém Oriental. Neste sábado, um novo atentado deixou 2 pessoas feridas, elevando ainda mais a tensão em Israel e nos territórios palestinos. A polícia israelense informou que o atirador era um jovem de 13 anos.
2 pessoas ficaram feridas, pai e filho. Segundo autoridades locais, o criminoso acabou sendo baleado por moradores e foi levado para um hospital. Esse foi o segundo ataque seguido em Jerusalém Oriental em menos de 24 horas. Ontem à noite, um rapaz atirou contra fiéis que estavam saindo de uma sinagoga. 7 pessoas morreram e pelo menos 3 ficaram feridas. Este homem conta que ouviu os tiros e testemunhou parte das execuções. Entre as vítimas estava um casal de vizinhos. Outra testemunha registrou o momento do socorro das equipes médicas. O pai do atirador disse que o filho sempre teve uma vida estável, não era afiliado a grupos armados e que não sabe dizer por que ele fez isso. Depois dos assassinatos, grupos de palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia comemoraram a ação. A Casa Branca condenou o ataque terrorista. O presidente americano Joe Biden, em conversa com o primeiro-ministro israelense, ofereceu todo o suporte necessário. Benjamin Netanyahu visitou a cena do crime e pediu que a população confie na polícia e não faça justiça com as próprias mãos. As equipes de segurança foram reforçadas em Jerusalém neste sábado e o governo israelense deflagrou uma grande operação antiterrorismo. Até agora, mais de 40 suspeitos foram presos. A seguir, pesquisa reafirma a importância da dose de reforço contra a Covid. Em alguns estados, ficou mais caro tirar a segunda via da carteira de identidade. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo já está usando um novo bafômetro mais moderno para detectar motoristas alcoolizados. O motorista que matou a mulher do Osério dirigia em alta velocidade e bêbado. O carro de Adriane Galão, de 50 anos, ficou assim depois da batida em uma rodovia de Sorocaba, no interior de São Paulo. O laudo apontou, que o impacto lançou o carro dela a 46 metros de distância. É como se fosse você pegar uma pedra e jogar uma pedra a 46 metros de distância. De tão grande que era a velocidade do carro dela. Na hora que eu cheguei no local que eu vi o carro, eu não acreditava. Em todo o ano passado, 63 pessoas morreram nas estradas estaduais de São Paulo em acidentes provocados por motoristas bêbados. No mesmo período, a Polícia Rodoviária multou 8.615 motoristas por embriaguez ao volante. Quase 490 motoristas bêbados foram presos. Os agentes estão contando com o reforço da tecnologia para descobrir quem dirige alcoolizado. É um tipo de bafômetro que passou a ser usado no início da pandemia e que está sendo utilizado com mais frequência pelos policiais. A vantagem é que o motorista nem precisa encostar a boca no aparelho para fazer o teste. O equipamento fica a poucos centímetros do motorista. Quando ele assopra, o bafômetro consegue pegar a presença de álcool no ar. Com a luz verde, o motorista é liberado. Mas se fica vermelha, entra em cena o aparelho antigo. A gente submete a pessoa ao etilômetro ativo, que vai nos trazer exatamente quanto que ela bebeu. Porque dependendo do tanto de bebida que foi ingerido, ela pode ser inclusive presa pelo crime de embriaguez ao volante. Os números comprovam a necessidade de prevenção. A capacidade de reflexo da pessoa que ingeriu álcool piora em cerca de 10 vezes. Aumento da chance de uso do celular, aumento da chance de ultrapassar o sinal vermelho, aumento da velocidade, que é o principal fator de risco. Então o álcool tem ação sim direta na nossa direção veicular. É melhor não fazer uso, é melhor não ter esse risco, entender que o álcool e a direção não combinam. Tirar a segunda via da carteira de identidade, o RG, ficou mais caro em alguns estados. A carteira de identidade da Isabela venceu e ela precisou de uma nova. Foi um susto na hora de pagar. Nem todo mundo tem a condição de estar tirando, né? Eu acho que deveria ser uma coisa grátis para toda a população. O documento de registro geral do Alisson está com plástico solto e por isso nem sempre é aceito. Mas falta dinheiro para fazer a segunda via. Eu me encontro desempregado, então é um valor muito alto, que pesa um pouco no orçamento da gente durante o mês. O preço da segunda via em Minas Gerais subiu de R$ 95 para R$ 100.
A Polícia Civil disse que o aumento foi automático, em razão do reajuste na unidade padrão fiscal de Minas Gerais. Esse é um índice econômico usado como referência para corrigir o valor de taxas estaduais. Portanto, cada unidade federativa do país tem a sua unidade. Além de Minas Gerais, as segundas vias mais caras são cobradas em Rondônia, R$ 153, e no Mato Grosso do Sul, R$ 188. Os valores mais baratos são no Piauí, R$ 20, em Sergipe, R$ 16, e no Amazonas a segunda via é gratuita. Para este advogado, muita gente fica sem documento por falta de dinheiro. E aí acontece uma reação em cadeia. Sem um documento de identidade, essa pessoa ela fica quase invisível perante o Estado, perante a sociedade, porque isso impossibilita muitas vezes que ela acesse serviços básicos, seja matrícula numa escola, seja serviços de saúde, sejam benefícios de previdência social, benefícios de assistência social. A primeira via da carteira de identidade é de graça em todo o país e nem todo mundo precisa pagar pela segunda via. Aqui em Minas, por exemplo, em caso de furto ou roubo do documento, basta apresentar o boletim de ocorrência em até 60 dias. Quem recebe benefícios sociais do governo ou está inscrito no CadÚnico também tem isenção da taxa. É o caso de Ailma. Se tivesse que pagar? Não, eu tinha que lutar para ter o dinheiro, porque tá difícil. Difícil, tinha que pedir a alguém. A Ceasa do Paraná criou um programa para reaproveitar os alimentos bons para consumo que iam parar no lixo. Aqueles legumes e frutas que não servem para serem vendidos, mas que ainda estão bons para consumo, têm valor. Mais de 400 toneladas de alimentos que seriam descartadas todos os meses viram matéria-prima para o programa Comida Boa das Centrais de Abastecimento do Paraná. A gente vem alcançando bons resultados e diminuindo o desperdício, melhorando a sustentabilidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas em vulnerabilidade social. Os alimentos passam por uma rigorosa higienização para só então serem processados, embalados e congelados. O desperdício é quase zero. Desta cozinha saem kits para refogados e sopas, molhos prontos, frutas para sucos, compotas e geleias. Nesta geladeira, uma amostra da grande variedade do que é produzido a partir das doações ao Banco de Alimentos e que atende centenas de famílias e instituições. Mas nestes freezers, a maior prova de que o que seria jogado no lixo é transformado em comida de boa qualidade. A gente pega esse produto, congela para quando for fazer em casa, ter esse produto bom ali que tenha toda a parte nutricional preservada e também o sabor, né? As equipes que trabalham na cozinha são formadas por homens e mulheres do sistema prisional que aqui têm oportunidade de ressocialização, ganham salário, remissão de pena e saem capacitados para o mercado de trabalho. Só no ano passado, o projeto Comida Boa entregou quase 6 mil toneladas de alimentos in natura e congelados para 269 famílias e 330 entidades assistenciais cadastradas. Ao todo, 130 mil pessoas beneficiadas por mês. É uma bênção para nós recebermos esse kit completo, porque faz parte da alimentação do idoso, né? Um reforço para eles, né? Mesmo que a gente fornecia, mas agora é algo maior ainda, né? Os kits também complementam as refeições no maior hospital oncológico do Paraná, que atende 90% dos pacientes pelo SUS. Quem está em tratamento recebe um cardápio especial com preparos que aliviam os efeitos colaterais da quimioterapia. Bem interessante, porque é possível também, a partir daí do preparo, garantir a adaptabilidade do paciente oncológico, com sorvetes, picolés, mousse. Uma vez que ele vem como doação, ele nos permite que o nosso recurso que despenderíamos para isso, a gente possa destinar à assistência direta. O grupo criado por veículos da imprensa profissional para divulgar os números da Covid encerrou hoje uma missão importantíssima que desempenhou ao longo de mais de 2 anos e meio. A missão de garantir aos brasileiros transparência sobre o impacto do coronavírus e da vacinação. O consórcio de veículos de imprensa se formou em junho de 2020, quando o governo do então presidente Jair Bolsonaro
tentou omitir dados e atrasou a divulgação de boletins sobre a doença. Desde então, foram 965 dias de trabalho sem interrupção. Mais de 100 jornalistas do G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL se empenharam de forma colaborativa para coletar as informações sobre a pandemia e sobre a aplicação de doses da vacina diretamente nas secretarias de saúde. Nos últimos meses, os dados dos governos estaduais e federal passaram a se mostrar confiáveis. E a partir de agora, cada órgão de imprensa irá divulgar os números quando necessário. É preciso ressaltar que o encerramento das atividades do consórcio de veículos de imprensa não significa que a pandemia de Covid-19 acabou. Os médicos consideram que o vírus ainda exige cuidados e atenção de toda a população e das autoridades da área da saúde, especialmente em relação à necessidade de os brasileiros estarem em dia com as doses da vacina que precisam estar sempre disponíveis. Antes de encerrar esse trabalho que foi tão essencial para os brasileiros, o consórcio de veículos de imprensa divulgou agora há pouco seu último boletim. O Brasil registrou mais de 696.800 mortes desde o início da pandemia. O total de casos supera os 36.800.000. A média de mortes está em estabilidade com aumento de 5%. São, em média, 70 óbitos por dia. Já a média de casos tem queda de 43% na comparação com 2 semanas atrás. São quase 11 mil casos por dia. Agora a vacinação. 60,41% dos brasileiros com 12 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bom, a gente viu aí que muita gente ainda precisa completar o esquema vacinal. Um estudo feito por instituições de pesquisa do Brasil e dos Estados Unidos apontou que as doses de reforço têm um papel fundamental na proteção contra variantes da Covid. O vazio dos postos aparece nos números do Ministério da Saúde. Existe um contingente enorme de brasileiros que não completou o esquema vacinal contra a Covid. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, mais de 68 milhões de pessoas ainda não tomaram a primeira dose de reforço. 30 milhões poderiam ter recebido a segunda dose de reforço, mas também não voltaram aos postos. As enfermeiras desta unidade de saúde em São Paulo pegaram a Josélia no susto. Ela veio trazer o filho e acabou se vacinando também. Se elas não tivessem me falado, eu não ia nem tomar a 4ª dose. Quanto mais a ciência pesquisa sobre a Covid, mais incontestável fica a importância da vacinação, com todas as doses de reforço. Um novo estudo que acaba de ser divulgado mostra que durante o surto da Ômicron, em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, quem tinha 3 doses da vacina estava mais protegido. O índice de contaminação para quem tinha apenas 2 doses foi de 60%. Já para quem tinha 3 doses, foi metade disso. A pesquisa foi feita pela Universidade Johns Hopkins, em parceria com a USP, a Unifesp e outras universidades brasileiras. Nós temos outros estudos já quase finalizados com 4ª dose e nós estamos vendo resultados semelhantes. O que eu posso dizer em resumo é que a política de reforço vacinal ela realmente tem uma importância e os reforços eles têm gerado aí resistência às novas cepas. No dia 27 de fevereiro, o Ministério da Saúde vai começar a imunizar grupos prioritários com a vacina bivalente da Pfizer, que é uma versão atualizada contra as variantes mais recentes do vírus da Covid. Mas os cientistas reforçam: as vacinas que estão disponíveis nas geladeiras dos postos fazem efeito. E mais um recado importante: apesar do momento crítico da pandemia ter passado, continua sendo péssimo negócio pegar Covid. Covid pode ser algo bastante grave, as pessoas podem ser internadas e há pessoas que morrem ainda por Covid. Talvez não haja comparação com o que nós tínhamos em 2020, em grande parte porque boa parte das pessoas está vacinada. Com a 4ª dose no braço, a Lívia saiu do posto mais tranquila. Precisa ser feito o mais rápido possível, ainda mais que está disponível, né? A gente precisa tomar.
Vamos ver agora como fica o tempo para o domingo. Quem tem as informações de São Paulo é o Marcelo Pereira. Oi, Marcelo, boa noite para você. Oi, Paulo Renato, boa noite para você e para a Aline. Olha, já dá para adiantar que o sol vai brilhar forte, mas com risco de temporais. Oi, pessoal, boa noite para vocês também. Será um domingo típico de verão, quente e com temporais que podem vir acompanhados de fortes rajadas de vento, raios e até granizo em algumas partes do país. E isso por causa da combinação de calor e umidade. E as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus com facilidade em muitas capitais. É o caso de Florianópolis, Vitória, Goiânia, Natal e também Belém. Portanto, os avisos de temporais se concentram nos seguintes estados, partindo aqui do Rio Grande do Sul, cruzando até o sul, São Paulo, até o sul de Minas e a capital fluminense, depois de Mato Grosso, subindo por Rondônia até o Amazonas, numa outra parte do norte, pegando o Pará, o Amapá e aqui no Nordeste, o Maranhão. E quem são os responsáveis por grande parte desses temporais? Bom, no sul é um cavado associado a uma baixa pressão que está ajudando a dar força para a chuva. Aqui no Nordeste, a Zecite, a zona de convergência intertropical, que está ajudando a formar nuvens de tempestade. No oeste do Amazonas e no centro-oeste, parte do sudeste, combinação de calor e umidade. Os maiores acumulados vão ficar nas seguintes capitais: São Paulo e São Luís, com 35 milímetros, Macapá e Rio, com 30, e uma tarde bastante abafada. Em poucas partes do Nordeste e do Norte não tem previsão de chuva, partindo da Bahia até o Rio Grande do Norte, depois do Amazonas e quase todo o estado de Roraima. Em João Pessoa, vai dar para aproveitar praia sem chuva. Praia de Tambaú, com sensação de 33 graus. Já na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, só deve chover no meio da tarde. Portanto, gente, ainda vai dar para aproveitar bastante e também com uma tarde abafada de domingo na praia de Trindade. Pensando nos próximos dias, Cuiabá e Belo Horizonte vão precisar aí de atenção por problemas relacionados às fortes chuvas. Cuiabá, de domingo até terça, a gente tem previsão de cerca de 70 milímetros. Belo Horizonte chove um pouco menos, mas mesmo assim requer bastante atenção. Bom domingo a todos, boa noite. Aline, Paulo, Renato, eu volto com vocês. Bom domingo e boa noite por aí também. Para você também, obrigada, Marcelo. Bom domingo, Marcelo. A crise humanitária nas aldeias Yanomami é tema da reportagem especial do Fantástico de amanhã. A seguir, o Festival de Verão de Salvador. E o Palmeiras é o campeão da Supercopa do Brasil. Começou hoje o Festival de Verão de Salvador. O evento está de volta depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. Direto para lá com ela, Camila Marinho, acompanhando tudo. Boa noite, Camila. E neste momento tem gigantes da música brasileira no palco. Oi, Aline, boa noite para você. Ótima noite a todos. Quem está no palco neste momento é um veterano da música, Gilberto Gil. O show começou agora há pouco. Ele que deve receber aqui no palco um outro amigo e outro veterano, Caetano Veloso, um dos shows mais esperados desta noite e já encanta o público que lota a arena aqui do Parque de Exposições de Salvador. É o primeiro dia de festa que volta a ser realizada depois de uma pausa de 2 anos por causa da pandemia. Até amanhã, mais de 30 atrações vão passar pelos 2 palcos do Festival de Verão. Essa edição é marcada por encontros inéditos, como de Criolo e Ney Mato Grosso, que se apresentaram aqui mais cedo. Margarete Menezes, Larissa Lúcio e Maju também já subiram ao palco juntas. Mais tarde tem outros encontros. Tem Carlinhos Brau com Duda Beat e a Tocha. Tem também Ivete Sangalo com o Ed Luna. E amanhã os encontros continuam. Ludmilla e Glória Groove, Olodum e Baiana System, Alcione e Luísa Sonza. Alguns dos encontros. São 20 horas de música. E nesses 2 dias do festival são esperadas mais de 80 mil pessoas aqui no Parque de Exposições. E você de casa pode acompanhar todos os shows do festival ao vivo pelo canal Multishow. Eu volto com vocês, Aline e Paulo. Coisa maravilhosa, Camila. Muito obrigada. Só gigantes. Só gigantes. No esporte, a tarde foi de futebol por todo o Brasil. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebeu o Atlético. Wellington Torrão fez 1-0 para o Atlético. De pênalti, Nicão empatou 1-1.
No Paraná, São Joséense e Atlético Paranaense. Marcos Paulo marcou o primeiro para o São Joséense. E Pablo empatou para o Atlético. No segundo tempo, Zé Ivaldo fez contra. Mas logo depois foi a vez do Calil também marcar contra. No fim, Coelho fez o gol da vitória do Atlético. Placar final, 3-2 para o Atlético Paranaense. No Campeonato Gaúcho, o Wanderson chutou fraquinho de fora da área e a bola passou no meio das pernas do goleiro Pablo do São Luís. Internacional 1-0. De pênalti, Pedro Henrique aumentou. O Pedro Henrique de novo fez o terceiro. E o Rodrigo Moledo, o quarto. Internacional 4, São Luís 0. Pelo Campeonato Paulista, o Santos recebeu a Ferroviária. De pênalti, John Kennedy fez 1-0. Mendonça empatou para o Santos. 1-1. E o Palmeiras venceu o Flamengo e conquistou a Supercopa do Brasil num jogão de muitos gols e que começou com uma homenagem ao Pelé. Pelé gigante, nos braços do povo. Em campo, as 3 Copas que ele ganhou. Emoção para Kelly e Flávia, 2 filhas do rei. Nossa, eu fiquei muito emocionada de segurar a taça, que todas elas tinham muito sentimento para ele. E foi realmente uma partida digna da homenagem que foi feita ao rei do futebol. O Palmeiras conquistou pela primeira vez a Supercopa do Brasil numa partida de 7 gols. De pênalti, Gabriel fez 1-0. A 10 é do Rei, a 10 é do Zico, a 10 é de Gabriel! Mas Rafael Veiga empatou. De volta um dos artilheiros do Palmeiras e empata o jogo. E Gabriel, menino, fez um golaço. Isso aí foi só no primeiro tempo. Olha que canhotaça meteu o Gabriel, menino. Ganhei churrasco e milzão dele. Milzão. De falta. Ganhou um churrasco. Ei, falei que se ele fizesse um gol de fora da área, ele ia ganhar um churrasco. Vou pagar agora o churrasco. No segundo tempo, Gabigol deixou tudo igual de novo, 2-2. Gabriel saiu da cara do gol! Em cobrança de pênalti, Rafael Veiga também marcou o segundo gol dele no jogo. Palmeiras na frente outra vez. Rafael Veiga! Mas a partida voltou a ficar empatada com outro belo gol em Brasília. Lindo! Não precisou ser um golaço dessa vez. Gabriel Menino decidiu o título com oportunismo. Mais um que faz dobradinha na decisão. 4 para o Palmeiras, 3 para o Flamengo. Festa paulista em Brasília. E o Palmeiras, pela primeira vez, conquista a Supercopa do Brasil. O Esporte Espetacular de amanhã traz tudo sobre o título do Palmeiras na Supercopa do Brasil. O Esporte Espetacular também vai mostrar ao vivo o Rainha do Mar, prova de maratona aquática que uma promessa brasileira pode disputar ao lado de medalhistas olímpicas. Nessa casa, a maratona aquática é uma paixão que passou de pai para filha. E conviver com a imensidão do mar foi um dos primeiros aprendizados. O mar, ele era um desconhecido, né? Você nada na piscina não é a mesma coisa que nadar no mar. Meu pai sempre me ensinou que no mar, mesmo sabendo nadar, eu sempre tenho que ter muito respeito pelo mar. O Carlos é um símbolo de como a maratona aquática é uma modalidade inclusiva. Ele teve poliomielite aos 11 meses de idade e precisou lidar com as sequelas. Eu passei por 15 processos cirúrgicos, né, nas pernas. Tive que reaprender a andar 3 vezes. Se hoje eu não consigo bater perna, eu treino 2 vezes mais. Ele sempre me mostrou que mesmo com as dificuldades dele, ele sempre conseguia tudo que ele queria, treinando, fazendo o maior esforço.
Os inúmeros troféus do Carlos estão ganhando a companhia das conquistas da Ana Beatriz. Aos 16 anos, a Bia é uma das promessas da maratona aquática brasileira. O meu grande sonho é ir para as Olimpíadas, poder estar ali, né, do lado de grandes atletas. Amanhã a Bia pode ter a chance de sentir um gostinho disso no Rainha do Mar, que vai acontecer aqui em Copacabana. Ela vai participar da seletiva do evento e se classificar para a competição principal. Vai nadar ao lado de estrelas como a holandesa Sharon van Hovendal, que foi ouro na Rio 2016 e prata em Tóquio. Por enquanto, qualquer conselho da medalhista olímpica é bem-vindo. A Sharon disse que os primeiros passos são amar o que se faz, estar sempre focada e ter um estilo de vida saudável, que aí o talento e o trabalho vão dar resultado. O Brasil celebra esta semana os 100 anos de nascimento do artista carioca reconhecido como um mestre do cavaquinho. Com o instrumento, Valdir Azevedo criou joias da música que ganharam fama internacional. Comecei a tocar ouvindo as músicas do Valdir, estudando as músicas do Valdir também. Hoje eu sou um bacharel em cavaquinho e graças a Valdir eu estou traçando minha trilha, fazendo minha trilha como um cavaquinista também. O Valdir Azevedo é o divisor de águas desse instrumento como instrumento solo. E costumamos dizer antes Valdir Azevedo, pós Valdir Azevedo. Realmente é o fenômeno do cavaquinho como solista. A apresentação de Valdir Azevedo foi no Carnaval de 1933, aqui no Jardim do Meier, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele fez muito sucesso tocando o primeiro instrumento que conseguiu comprar, uma flauta, e tinha apenas 10 anos de idade. Um virtuoso desde pequenininho, desde novinho. Então ele começou na frente pro violão, para viola, pro bandolim, o cavaquinho foi lá na frente, um pouquinho depois. Em 1949, ele compôs o chorinho que ganhou o mundo em muitos arranjos e vozes. Foi neste ritmo que Daiane dos Santos disputou a Olimpíada de Atenas em 2004. Azevedo vendeu mais de 1 milhão de discos. A música Delicado teve dezenas de gravações em todo o planeta, surpreendendo o próprio compositor numa das muitas viagens que ele fez. Lá no deserto Sinai, eles puseram dentro dessa caixinha a minha música, o Delicado, quer ver? A mesma melodia ganhou as telas de cinema nos filmes Diário de Motocicleta, O Irlandês. No museu, na cidade de Conservatória, no Rio de Janeiro, guarda as lembranças do compositor. Antes de morrer em 1980, ele criou mais de 130 músicas, ensinou os netinhos e deixou uma herança inestimável para todos nós. O legado de Valdir Azevedo é justamente esse, as obras, ele como compositor, como intérprete e a genialidade de pegar um instrumento simples e fazer do cavaquinho tudo isso. Coisa linda. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite. Boa noite, um ótimo domingo.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Palmeiras e Flamengo pela final da Supercopa do Brasil. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Palmeiras e também as últimas informações da equipe do Flamengo. O Palmeiras, que perdeu a última Supercopa para o próprio Flamengo, vem em busca de revanche nessa grande final. Já o Flamengo vem confiante e sabe que pode conquistar mais uma Supercopa em cima do Palmeiras. Então, se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Flamengo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Palmeiras e Flamengo disputam neste sábado, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, o primeiro título da temporada 2023. Os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil vão se enfrentar na decisão da Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. O Palmeiras chega para o confronto depois de uma temporada com 3 títulos: Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e do Brasileirão, mas ainda sem reforços. O Danilo e o Gustavo Scarpa, destaques da equipe, deixaram o clube no final do ano. A equipe ainda não deslanchou também nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Já o Flamengo trata o jogo como uma prévia do Mundial de Clubes, que começa no dia 7 de fevereiro. Será o primeiro grande desafio do novo treinador Vitor Pereira, antes da viagem para o Marrocos. A principal novidade em relação à temporada que passou é a volta de Gerson, que ficou com a vaga de João Gomes no meio de campo. Pelo lado do Palmeiras, o Verdão poupou os titulares dos 3 primeiros jogos na última partida antes da Supercopa. Por isso, a tendência é que Abel use a equipe que começou o Campeonato Paulista com o Gabriel Menino, o Veiga, nas vagas que eram do Scarpa e do Danilo. Então, a provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton, o Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony Dudu e Hendrick. Já pelo lado do Flamengo, depois de 2 rodadas do estadual de descanso, os titulares do Flamengo voltarão na partida dessa tarde. Do meio para frente, não há dúvidas. O time mantém a base de 2022, apenas com o Gerson como novidade no meio de campo. No ataque, a tendência é que Varela e Ayrton Lucas se mantenham no time, mas Mateuzinho e Felipe Luiz também estão cotados. A provável escalação do Flamengo deve ter o Santos, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Lucas e Varela, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O jogo vai ser apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, vai contar com o assistente 1, que vai ser o Bruno Bosquilha, o assistente número 2 vai ser o Bruno Rafael Pires, o quarto árbitro vai ser o Sávio Pereira Sampaio e na arbitragem de vídeo vamos ter o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Na partida de hoje, a partida vai ter novidades em relação ao VAR. Isso, a primeira linha, a primeira está na linha de impedimento, na verdade. Agora essa linha vai ser mais grossa, o que teoricamente colabora para jogadas de ataque. A segunda será a exibição dessas imagens de revisão, tudo assim em tempo real no telão do estádio. Depois dessa final aí, o Palmeiras tem compromisso marcado pelo Campeonato Paulista. Fora de casa vai jogar contra o Mirassol. E o Flamengo pelo Campeonato Carioca, em casa recebe o Boa Vista. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.